Boa noite, pessoal. Boa noite, Lilian, Patrícia, Flávia, Samantha, Núbia. Muito boa noite aí para todo mundo. Espero que vocês estejam bem aí em casa, descansados. Moacir, boa noite. Pessoal, aproveitando aí que vocês estão entrando, eu tenho uma notícia para dar. Eu vou repetir ela algumas vezes porque eu quero divulgar isso para quem for chegando e o público vai mudando ao longo da live. Essa é a primeira vez que a gente vai divulgar isso, mas a gente está elaborando agora o nosso curso de ecocardio fetal, tá? E quem tiver interesse no curso de ecocardio fetal, no final do mês a gente vai fazer uma masterclass. Quem quiser receber mais informações a respeito de como participar, né? O que você tem que fazer para participar dessa masterclass e aí ouvir a respeito de como que é o curso, detalhes, receber a oferta, né? Porque vocês sabem que na hora que a gente faz o lançamento da aula, sempre tem uma oferta legal aí para você aproveitar e entrar na turma. Quem tiver interesse tem que escrever nos comentários Masterclass, tá? Então escreve Masterclass nos comentários, que a equipe do suporte já vai mandar para você todas as informações aí que você precisa para participar dessa Masterclass. Mesmo que você não vai fazer o curso depois, participa da Masterclass, porque a gente vai dar algumas dicas muito interessantes a respeito do que você tem que fazer para examinar o coração do bebezinho, tá bom? E vamos lá, então, hoje a gente fala a respeito o Paulo botou, Paulo, você botou Mastercard, não é o Mastercard, é o Masterclass, dá uma corrigida ali. Quem tiver dúvidas a respeito do exame morfológico do segundo trimestre, né, que é o que a gente vai conversar hoje, e quiser mandar essa dúvida para eu responder, é só clicar nesse botãozinho aqui, ó, que está embaixo do meu dedo, esse botãozinho daqui que tem um balãozinho com um ponto de interrogação dentro. Quando você clica ali, a pergunta fica aqui no standby para que eu veja ela e responda a ela, tá? Não escrevam a pergunta nos comentários, porque como tem bastante gente com interesse aí no curso de ecocardio, eu estou vendo aí que vários já estão escrevendo Masterclass, 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 isso aí vai rodar rapidamente e eu vou perder a pergunta de vocês, tá? Então, coloquem a pergunta no balãozinho e quem está interessado na Masterclass de ecocardio, escreve Masterclass no comentário que o time de suporte vai mandar todas as informações que você precisa para participar dessa Masterclass. Vai ser um evento exclusivo para médicos no Zoom, dia 26 às 20 horas, tá? Onde a gente vai discutir isso. E eu vou estar junto nessa Masterclass com a doutora Cristiane, tá? A doutora Cristiane Binotto, que é cardiologista pediátrica e ecocardiografista, vai estar junto comigo aí, não só na Masterclass, mas em todo esse curso, para a gente ajudar vocês a desvendarem tudo que vocês precisam saber a respeito do coração fetal, tá? A respeito de como examinar, quais são as principais alterações, o que eu vejo, o que eu deixo de ver. Ok? Então vamos lá, vamos falar. Ô, Diego, quanto tempo, rapaz? Felicidade te ver aqui, hein? Quero ver você escrevendo Masterclass aqui nos comentários. Ah, bom, então vamos começar assim pelas principais dúvidas que o pessoal tem a respeito do exame morfológico de segundo trimestre, tá? Eu diria o seguinte, que uma das principais coisas que as pessoas me perguntam, né, tanto nos grupos de WhatsApp como pessoalmente, é assim, se o morfológico de segundo trimestre inclui o Doppler, se o morfológico de segundo trimestre inclui a avaliação do colo uterino. Eu entendo que não, tá? Eu entendo que não. Por que isso? Porque o valor que é pago num exame morfológico é um valor muito pequeno, né? Na maioria dos convênios aí está pagando quanto? Não chega a 120, 130 reais. Então é um valor, eu diria até pífio, vergonhoso, para um exame que vê o bebê da cabeça até o pé, né? Esse é um dos poucos exames onde a gente vai examinar o indivíduo da cabeça até o pé e ele deveria pagar melhor, tá? Rafael, quanto que você acha que deveria pagar?
eu acho que tinha que somar lá um abdômen, um transfontanelar, um ecocardio, um Doppler, etc, etc, e ser esse valor, né? Mas é óbvio que o convênio não vê dessa forma, tá? Então, por isso que eu entendo que ele não pode estar incluindo tanta coisa naquele preço, né? Não tem sentido, por exemplo, você fazer um Doppler de órgão ou estrutura isolada e só o Doppler pagar mais que o morfológico, e aí você dizer que no morfológico tem o Doppler incluído, né? Ou você ter aí o preço de um exame transvaginal muito próximo, né, do morfológico, e você dizer assim, não, isso aqui eu estou pagando no morfológico para examinar o bebê inteiro e fazer um transvaginal, que é um exame onde você vai usar ainda mais um preservativo, mais gel, vai ter que ter um outro transdutor, né, que quebra. Então, assim, é impossível o preço do exame morfológico englobar tudo isso, tá? Não consigo conceber como que alguém pode ter essa ideia, né? Então, eu peço aí que a paciente traga os códigos separados. Quando ela tem só o morfológico, eu faço só o morfológico. Quando ela tem o morfológico e transvaginal, eu faço o morfológico e o transvaginal. E quando ela tem o morfológico, Doppler e transvaginal, aí eu faço os três. Que é o que eu entendo que deveria ser feito. Tá? E vocês estão me ouvindo? Só perguntando, pessoal. Alguém, por favor, confirma aqui para mim que o som está saindo? Eu tenho uma pessoa aqui que falou que não está conseguindo ouvir. Boa noite, Márcia. Ok, tá. Então, beleza. Então, vamos adiante. Se você não está me ouvindo, você não vai ouvir o que eu vou dizer, uma pena. Mas se você não está me ouvindo, o problema está no seu lado, não está aqui no meu e não é nada reservado para aluno, tá? Essa é uma live aberta. Quem quiser fazer pergunta, de preferência, usa a caixinha aqui, porque as suas perguntas vão rodar, elas vão rodar porque o pessoal está escrevendo Masterclass. Quem escreve Masterclass aqui vai receber informações a respeito da live que a gente vai fazer no fim do mês, a respeito de como fazer o ecocardio fetal, tá? Então, vamos ver as perguntinhas que vocês têm. Eu falei um pouquinho do que deve ser feito no Doppler, no morfológico, desculpa, se o Doppler está incluso ou não, se o colo está incluso ou não, para aquecer um pouquinho vocês. E agora vamos ver o que vocês mandaram aí para mim de pergunta, tá? A colega aqui que não estava conseguindo ouvir. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Ó, a Marília Torres tem uma dúvida legal aqui. Doutor, tira uma dúvida. Existe o morfológico de terceiro trimestre? Vejo os colegas divulgando e sei que não existe. Então, assim, Marília, isso é uma coisa muito difícil de te responder. E muitas coisas que acontecem no Brasil acontecem com um cunho comercial, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Se a gente for olhar historicamente o que aconteceu com a tabela da AMB, que é o que codifica os exames, lá no passado, AMB 92, eu não era nem nascido ainda. Nessa tabela, o que aconteceu? Só tinha exame obstétrico. Então, se fosse um embrião, né, e uma gestação lá de 8 semanas e um exame transvaginal, se fosse via abdominal, ou se fosse um exame de 20 semanas ou de 36, só tinha aquele código. Então, naquele código, você tinha que fazer tudo, tá? Aí, de repente, surgiram algumas pessoas dizendo assim, mas eu faço um exame diferente, que não tem cobertura, que é o exame morfológico, que ele é mais detalhado. Ok, num primeiro momento aquilo lá foi um diferencial, mas logo a tabela da MB, se não me engano, de 96, incluiu morfológico de segundo trimestre. Morfológico, né? Não fala nem se é de segundo trimestre, tá? Mas ele inclui exame morfológico. Esse entendimento que morfológico só pode fazer um e que tem que ser entre 20 e 24 semanas, isso já é uma coisa posterior. E hoje a gente tem ouvido muita gente falar do morfológico de terceiro trimestre, né, que seria um exame obstétrico com uma análise também da vitalidade do bebê, então para avaliar o crescimento líquido e a vitalidade do bebê. Né? O pessoal pede aí para fazer perfil biofísico, para fazer Doppler, e assim vai acumulando alguns códigos
para gerar um exame que chama de morfológico de terceiro trimestre, tá? Isso tem em algumas regiões do país, né, já está virando assim uma realidade, mas não em todas. Aqui em Curitiba, por enquanto, eu não tenho visto muitas pacientes pedindo por esse exame, eu não tenho visto muitos médicos fazendo esta solicitação, mas isso existe sim em alguns nichos, né? E a minha recomendação, se você está num local onde as pacientes começam a ligar e perguntar a respeito disso, é que você faça o seguinte, você liga no teu concorrente e pergunta assim, olha, quais são os códigos que vocês estão pedindo aí para fazer o morfológico de terceiro trimestre e o que vocês fazem. E aí, tendo essa conversa, vocês ajustam para que todo mundo peça os mesmos códigos, todo mundo veja mais ou menos as mesmas coisas e a gente não tenha muita discrepância entre um serviço e outro, tá? Então, é isso que eu acho que deve fazer, ok? Em verdade, né, isso eu sempre falo quando eu vou dar uma aula de morfológico, todos os exames são morfológicos, porque a gente tem um artigo do Código Código de Ética Médica que diz que é vedado ao médico deixar de utilizar todo meio cientificamente comprovado e a seu alcance em benefício do paciente. Então não tem como você justificar que não viu um problema com o bebê porque aquele exame não era morfológico, entende? Isso é um problema, mas as coisas na vida são assim, né? A ética está caminhando aqui numa velocidade, a codificação dos exames está caminhando aqui, a nossa habilidade em realizar o exame está caminhando em outro local, e nem sempre as coisas estão juntas, né? Nem sempre as coisas estão juntas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido isso, espero que eu tenha deixado razoavelmente claro isso aí. Vamos ver mais uma perguntinha aqui da Samantha. Poxa, desculpa, mas a Samantha não é médica, é paciente. E essa live, gente, é exclusiva para os médicos, tá? Então, por favor, se tiver alguém que é paciente aqui, não mande perguntas porque eu não vou responder, tá? O Felipe está perguntando assim, alguma dica para colocarmos no laudo quando a paciente tem o biotipo menos favorável? Excelente pergunta aí, Felipe. Todo mundo tem esse problema, todo mundo passa por isso. E depois eu já vou emendar uma pergunta que uma aluna me mandou essa semana, que eu acho que é interessante comentar com todo mundo. Então, Felipe, a primeira coisa que você deve cuidar quando tem uma paciente que é desfavorável é o seguinte, você não vai pegar e copiar e colar aquela máscara onde diz assim, vi o cérebro e está tudo certo, vi a alface está tudo certo, vi o coração e está tudo certo. Você vai olhar ali o que deu para ver bem e o que foi subvisualizado. E você tem que colocar, você deveria colocar, olha, o coração não conseguia examinar direito, coração subvisualizado, né? O sistema nervoso central, o bebê estava com a cabeça numa posição ruim, eu não conseguia enxergar o ventrículo lateral. Você coloca lá, ventrículo lateral, subvisualizado ou não visualizado, de acordo com o que você fez no exame. E no finzinho eu costumo colocar uma frase que diz mais ou menos o seguinte, que a análise anatômica foi prejudicada pela atenuação do feixe sonoro nos tecidos da mãe, tá? Então assim você mostra que aquele exame teve uma limitação e não tem vergonha nenhuma nisso, né? Por que eu não tenho vergonha nenhuma nisso? Porque, obviamente, ninguém consegue ver tudo em todos os exames, tá? O Diego aqui está chamando a atenção para um negócio que muitas vezes a gente recebe um ultrassom morfológico dizendo que o coração está normal, mas não tem nenhuma foto. Então, gente, isso era uma coisa que eu ia comentar aqui em algum momento, né? Como que eu vejo se a pessoa faz um exame morfológico legal ou não? Eu pego a documentação fotográfica que está no exame e eu dou uma olhada nas imagens que a pessoa fez no sistema nervoso central e que fez no coração, né? Eu sei que o coração é a parte mais difícil de examinar e que se o cara fez os cortes do coração que devia fazer, aquele cara foi master no exame, não tenho dúvida que ele examinou o resto muito bem, se ele soube examinar o coração e se ele fez 3 cortes ali do sistema nervoso central, né? O plano para medir o biparietal, o plano do ventrículo lateral e o planinho ali para a gente ver a fossa posterior. Se ele fez isso, eu sei que ele examinou todo o resto do bebê muito bem. Agora, quando eu pego a documentação e não vejo os cortes do coração, né? E por cortes do coração eu digo um corte de 4 câmaras,
da via de saída do ventrículo direito, via de saída do ventrículo esquerdo e o corte de 3 vasos. Se eu não vejo pelo menos esses 4 cortes, eu sei que aquele exame não está legal. Ah, Rafael, mas eu examinei muito bem tudo, eu só tenho dificuldade no coração. Pois é, mas o coração é o lugar onde mais tem malformação. E além disso, além de ser o lugar que tem mais malformação, é a malformação que mais mata o bebê, entende? Então, assim, não tem como fazer um exame obstétrico e não olhar o coração direito, tá, gente? Inclusive, é por isso que nós estamos fazendo essa masterclass agora no final do mês, tá? Para quem entrou agora, no fim do mês, nós vamos fazer uma masterclass de ecocardiografia, eu e a doutora Cristiane Binotto. Quem quiser receber informações, só escreve masterclass no comentário que a nossa equipe de suporte vai fazer o contato com você e te explicar como que você faz para participar, tá? Um evento exclusivo para médicos, online, onde a gente vai ver bastante caso alterado, você vai ter a oportunidade de aprender bastante. Não perde, que está super legal. Vamos ver mais uma... eu não ia... Esqueci de contar a pergunta que eu recebi de uma aluna, um direct foi, tá? E a aluna escreveu assim: professor, eu acho que o meu aparelho está muito ruim, porque quando eu vejo uma aula, sempre tem imagens muito bonitas do coração, do sistema nervoso central, do perfil do bebê, e eu não consigo fazer isso no meu aparelho, né? Pessoal, não se sintam incapazes quando vocês não conseguem imagem bonita no seu aparelho, tá? Quando a gente mostra uma imagem na aula, aquela é a melhor imagem que a gente conseguiu de, sei lá, 200, 250 exames, certo? Não foi assim, todos os exames eu pego aquela imagem. Não é isso que acontece, tá? E até brinquei com ela, fiz uma analogia, disse assim, igual quando você vai no McDonald's. Quando você vai no McDonald's, você nunca vai receber o sanduíche igual aquele que está na foto fazendo propaganda. A imagem que a gente mostra na aula é mais ou menos isso, tá? Então, claro, você pode regular o teu aparelho melhor, você pode obter uma qualidade melhor quando você está com o aparelho regulado. Mas não depende só do aparelho, depende da paciente, depende da posição do bebê e depende um pouco também da nossa habilidade em adquirir a imagem. Tá? Então tudo isso aí vai influenciar a gente conseguir uma imagem boa ou não. E quando a gente dá uma aula, mais uma vez, não é aquela imagem que a gente faz no dia a dia. Aquela foi a melhor de 100, 200, 300, 400 exames, que é aquela que a gente olha e diz, nossa, que imagem linda, essa é uma imagem de livro, vou guardar para uma aula no futuro. E aí, se você é organizadinho, você guarda aquilo num pendrive, uma hora mais cedo ou mais tarde, você aproveita aquela imagem e mostra para alguém e a pessoa fica de queixo caído, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. O pessoal está mandando masterclass aqui nas perguntas, não é na pergunta, tá? É nos comentários. No comentário escreve masterclass que a gente vai entrar em contato para te contar como participar da masterclass, ok? No laudo tem alguma frase a ser usada para cobrir a parte legal, né? Eu acho que aqui você está querendo dizer aquela situação de não ver direito, porque a paciente não é legal, né? A paciente faz muita atenuação sonora, você pode colocar isso. E você pode fazer também, né, um termo de consentimento. A gente tem um termo de consentimento na clínica que a paciente assina antes de fazer um exame morfológico. Basicamente, o que diz naquele termo de consentimento é que é o exame de rastreamento e ele não garante, o fato de não ver nenhum problema, não garante que o bebê é normal. O que está dizendo é basicamente que naquele exame não foi visto nada de anormal. Não que o bebê não tem nada de anormal. São duas coisas diferentes aí, tá? Deixa eu excluir aqui, que o pessoal mandou bastante masterclass aqui nas perguntas. Opa, masterclass, desculpa pessoal, tá vindo bastante masterclass aqui. A Nádia perguntou assim, precisa medir os membros bilateral? Nádia, vou te contar um negócio. Eu já trabalhei em locais onde o laudo vinha assim, fêmur direito, fêmur esquerdo, tíbia direita, tíbia esquerdo.
fíbula direita, fíbula esquerda, húmero direito, húmero... Não precisa medir bilateral, tá? Não precisa, porque o tamanho é relativamente o mesmo. Claro que existem situações onde o bebê pode ter um membro mais curto do que o outro, isso existe. Tá? Ou um membro amputado e o outro não. Então você precisa olhar os dois, né? E aí, subjetivamente, você vê se eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Se eles forem iguais, você põe a mesma medida, mede um lado e põe a mesma medida. Se eles forem semelhantes, no olhômetro mesmo, no critério subjetivo. Você só vai botar um valor diferente e medir os dois lados se você olhou um lado, comparou com o outro, e aí os dois lados deram medidas muito distintas, tá? Poxa, Rafael, e como que você faz para garantir que você está vendo os dois membros? Essa é uma pergunta que ninguém fez, mas eu vou responder para vocês. Eu sempre faço assim, ó. Eu escolho a perna que está mais anterior, mais próxima do transdutor, por exemplo, né? Estou falando da perna, mas serve para o braço também. E aí eu divido a tela em duas. Faço uma foto do fêmur, né, da coxa, mostro o fêmur, e aí uma foto da perna mostrando a tíbia e a fíbula. Ok? Ok. Vi de um lado só. Aí terminei de fazer isso, eu desfriso a tela e sigo aquele membro, né, da raiz dele, passando pela coxa, joelho, perna e foto do pé. Então eu vi um membro inteiro até o pé. E aí eu vou para o outro membro, olho a coxa, olho a perna, olho o pé e bato a foto do outro pé. Assim eu documentei que eu vi os dois pés, né, que eu vi o fim, que eu vi a extremidade dos dois membros, tá? E eu me policio para olhar os dois lados, porque quando eu sigo um membro inteiro até o pé versus o outro membro inteiro até o pé, eu estou usando uma técnica de repetição, né? Um protocolo, para que eu veja os dois membros, tá? Tanto superiores como inferiores. Então, no membro superior primeiro, divido a tela em duas. De um lado, o húmero, do outro lado, o rádio e a una. Terminei isso, olho um membro superior até a mão, bato uma foto da mão. Vou para a outra metade da tela, olho o outro membro superior, sem medir nada, se ele tiver de um tamanho subjetivamente parecido, e bato uma foto da outra mão. Então tenho foto das duas mãos e sei que eu olhei os dois membros. Tá? Então é mais ou menos assim. Tem a TT está perguntando outra dúvida jóia aqui, perfeito, gente. Tem um número mínimo de fotos? Tem algum protocolo de fotos obrigatórias no morfológico do segundo trimestre? Então, TT, a dica é a seguinte. Opa, já veio mais uma pergunta aqui, desculpa, A dica é a seguinte, TT. Para cada coisa que você descreve, você tem que ter uma foto. Tá? Então, se no teu laudo de morfológico você escreveu assim, as 4 câmaras cardíacas estão normais, tem que ter uma foto das 4 câmaras. Né? Se você escreveu assim, diafragma visto, você tem que ter um corte sagital do tórax, né, e um coronal do tórax mostrando ali o diafragma. Tá? Pés vistos, tem que ter foto dos 2 pés. Ok? Então, tudo que você descreve no laudo, você tem que ter uma foto. Isso é o mínimo, tá? Para tudo que está descrito, uma foto. Esse é o mínimo. Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Se eu tenho algum termo na clínica, sim, a gente tem um termo, né? Não é o melhor termo do mundo, ok? Eu não acho que ele é completo, que ele resolve todos os problemas, mas ele é um termo, né? Pelo menos alguma coisa a gente tem. Tá? Para quem é aluno do nosso curso de morfológico, esse termo está lá disponível nos bônus. Tá? Então você pode baixar lá o termo, copiar, modificar, melhorar. Né? Se você melhorar, manda para mim de volta. Eu quero ver o que você mudou, o que você acrescentou para ficar mais interessante. Tá bom? Vai ser bem legal e eu vou compartilhar isso com outras pessoas. Outra perguntinha aqui. Avalia o risco de hipertensão grave e restrição de crescimento com IP das artérias uterinas? Olha, na verdade, esse risco a gente define no primeiro trimestre, tá? E a gente não repete ele no segundo, né? Eu, pelo menos, não repito ele no segundo. O cálculo de risco em si, tá? Ana Regina que mandou essa pergunta.
Outra pergunta da Ana Regina aqui, ó. Gostaria de ouvir algumas considerações a respeito do feto acárdico. Bom, feto acárdico é uma situação que só vai acontecer nas gemelares monocoriônicas, ok? E você teve uma inversão do fluxo em um dos bebês, né? Isso acontece por conta de uma anastomose artério-arterial muito grande, geralmente na região central da placenta. Você tem a artéria de um bebê vindo aqui jogando sangue na placenta, a artéria do outro bebê vem e joga sangue na placenta. E elas não podem fazer isso de maneira indefinida, porque não ia ter aonde acumular esse sangue e ia explodir. Então o que acontece? Quando a pressão fica muito alta, né, na placenta ou no próprio vaso, o sangue inverte o sentido em um bebê. Então uma artéria do bebê acárdico, no caso, ao invés dela levar sangue feto-placenta, ela passa a levar da placenta para o feto. E a veia também fica invertida, né? A veia, ao invés de levar da placenta para o feto, agora leva do feto para a placenta. E essa inversão no sentido do fluxo faz com que ele faça uma série de trombos e fique completamente amorfo, e é o que a gente chama de feto acárdico. E aí o que pode acontecer com esse feto? Ele pode progressivamente diminuir o fluxo dentro do seu corpo, tá? Ele é um feto parasita, né? O feto que sobrevive, que tem a anatomia normal, é o que a gente chama de feto bomba. Então o feto parasita pode progressivamente diminuir o fluxo e evanescer, né? Desaparecer, ou ficar ali pequenininho, não crescer mais. Ou o pior cenário é quando esse feto acárdico cresce e às vezes cresce mais rápido do que o feto bomba, né? E isso aí assim passa a ser um problema, porque o feto bomba tem um coração, digamos lá, para um feto de 300 gramas, mas ele está tendo que bombear sangue para esse feto de 300 gramas e para mais meio quilo, 600 gramas de feto acárdico que está grudado nele, sendo, entre aspas, sustentado por ele. Tá? Então isso é mais ou menos o que é o feto acárdico. Ó, Felipe aqui botou mais umas perguntinhas interessantes. Ó. Circular de cordão. Né? Circular de cordão eu não costumo procurar na época do morfológico, até porque assim, se tiver uma circular você não vai fazer cesárea, você não vai tomar conduta nenhuma, porque obviamente você fazer o bebê nascer com 20 semanas, você está dando a ele um prognóstico muito pior do que esperar a gravidez continuar, tá? E óbvio que isso aí só assusta a paciente. Então eu tento nem olhar, certo? Para não ter que laudar, né? Depois que você viu, você lauda, mas eu não fico procurando. Tá? Então eu tento não olhar. Golfball, né? Já se achou que o golfball podia ter associação com síndrome de Down, já se achou que não, com malformação cardíaca. E hoje a gente sabe, né, que não tem aparentemente uma associação forte com absolutamente nada o golfball, tá? Então eu nem coloco, porque isso é que nem colocar assim, tem uma pinta na pele, né? A não ser que seja um golfball muito grande ou golfballs múltiplos, algo que chame muito a atenção, ok? Pessoal, só para quem está entrando agora, né, deixa eu contar para vocês que no fim do mês a gente vai lançar um curso de ecocardiografia fetal, e vai ter uma masterclass, que daí é uma aula gratuita, que você vai poder participar, vai ouvir nossos comentários, vou estar eu e a doutora Cristiane Binotto, que é cardiologista pediátrica e faz ecocardiografia, né, tem um grande expertise aí, é uma autoridade aí no assunto, participou do protocolo lá que estabeleceu as diretrizes da ecocardiografia no Brasil em 2019, e ela vai estar junto comigo tanto nessa masterclass como no curso, né, que a gente vai promover, que é o Desvendando a Ecocardiografia Fetal, curso online só para vocês. Quem quiser participar tem que escrever masterclass no comentários, aqui onde está escrito comentar, coloca masterclass lá, dá um enter que o pessoal do suporte vai entrar. Até o Otávio, que é cirurgião plástico, está escrevendo masterclass. Até ele está interessado em examinar o coração. Olha só que legal. Estômago quase vazio, mas visível. Bom, quando você tem um estômago pequeno, você pode esperar uma meia hora, uma hora e reavaliar, tá? Porque às vezes esse estômago vai encher e ele só estava vazio ali porque fazia um tempinho que o bebê não deglutia. A mesma coisa para o estômago muito grande, né? Se ele em um momento ficou um pouquinho maior, não se preocupe, tá?
você vai ver como ele fica a maior parte do tempo, né? Nem todo estômago grande é sinal de um problema, tá? Então, não se preocupe. Sobre a medida do colo via endovaginal, tem alguma recomendação específica? 3 medidas e coloca a menor? Isso mesmo, são 3 medidas ao longo aí de 2 ou 3 minutos, tá? Paciente com a bexiga vazia, né? Isso para mim é um problema, porque ela grávida, né? Sempre de bexiguinha cheia, mas a técnica manda a bexiga vazia. Então o que eu faço? Se eu vou fazer um morfológico, eu vou levar ali 20, 30 minutos fazendo o exame da paciente. Eu tento sempre fazer no começo o transvaginal, né? Porque daí ela foi até o banheiro, tirou a roupa, fez xixi, faz o transvaginal primeiro, o morfológico depois, tá? 3 minutinhos, 3 medidas e usa a menor das 3 medidas. Vamos ver o que temos mais de pergunta aqui do pessoal. A Roberta está perguntando da mentoria de ecocárdio. Roberta, vai ter mentoria para o de ecocárdio, vai ser uma mentoria dupla, vou estar eu, né, que sou habilitado em medicina fetal, e a doutora Cristiane Binotto, que é ecocardiografista, tá? E, olha, já vou dar uma dica aqui, que daqui a pouco o suporte vai querer pular em cima de mim, mas para esse curso, você sabe que quando a gente faz o primeiro curso, a gente sempre dá bônus extras, né? E para esse curso a mentoria vai ser de 6 meses, tá? Então vai ser uma coisa especial aí para vocês, aproveita esse, porque mentoria de 6 meses você não vai mais achar em lugar nenhum. A Etienne está perguntando se pressiona o fundo para medir o colo. Não, Etienne, não pressiona. A recomendação é que você faça isso em repouso, tá? Sem apertar, sem pedir para ela fazer valsalva, sem fazer manobra nenhuma, só a medida do colo. E aí o ponto de corte é 25 milímetros, né? O que a gente considera um colo curto, é um colo para baixo de 25 milímetros, tá bom, pessoal? Nem sempre uma paciente com colo curto vai ter parto prematuro, né? Então isso também é uma coisa importante de comentar. Muitas vezes não vai ter parto prematuro, mas ela tem um grande risco, enfim, de ter parto prematuro, tá? Quando não tem pedido do colo transvaginal, posso fazer via abdominal e se achar que está curto, sugerir transvaginal? Boa pergunta, Núbia. O que normalmente acontece quando a gente mede no transvaginal quando a gente mede pelo abdominal é o contrário. A gente falseia um colo maior, tá? Então, se o colo está curto no abdômen, ele vai estar curto no transvaginal. Agora, o que não dá para dizer é assim, o colo está normal no abdominal, talvez se você fizer transvaginal ele vai estar curto, entendeu? Então tem que ser transvaginal, não tem escapatória. Se você viu ele curto pelo abdômen, daí nem precisa fazer transvaginal, ele vai estar curto no transvaginal também. Mas se ele tiver normal no abdômen, você tem que fazer transvaginal, porque ele pode estar mais curto na via transvaginal. Mas é uma pergunta muito boa, pergunta excelente. O colo angulado. Boa, Maria. Essa daí é outra dúvida que as pessoas têm, né? Porque às vezes, nem sempre o colo ele é linear, ele é uma linha reta, né? Às vezes o colo ele é curvo, eu não vou conseguir fazer aqui no meu dedo. Ele é curvinho assim, ele é curvo, tá? E obviamente que se eu fizer a curvatura é uma distância, e se eu esticar essa distância seria maior, né? Se eu conseguisse esticar o colo e medir, tá? Mas vou contar um segredo aqui para vocês, não conta para ninguém. Se o colo está curvo, é porque ele é grande. Não tem como um colo curto ser curvo. Então você pode medir em linha reta, mesmo o colo curvo, que vai dar um número grande, e aí você vai identificar aquela paciente como sendo de baixo risco para parto prematuro. Entendeu? Então por isso que a técnica manda medir em linha reta, mesmo quando o colo é curvo. Porque quando o colo for curvo, vai dar uma medida grande, mesmo se você for em linha reta e perder um pedacinho, né? E a paciente vai ser classificada como baixo risco, tá? Vamos adiante aí, pessoal. Felipe está fazendo uma pergunta aqui. Sobre o sexo, sempre descrever a genitália como genitália provável? Felipe, tem muitas vezes que eu tenho uma segurança grande para dizer que aquela é uma genitália normal, tá? O que eu escrevo é assim, genitália externa compatível com o sexo masculino,
ou genitália externa compatível com o sexo feminino. Porque daí você está atentando para dois pontos importantes. Primeiro, você está falando da genitália externa, não do sexo genético, certo? E segundo, quando você fala compatível, você está deixando uma margem para, olha, me pareceu isso, mas eventualmente poderia ser outra coisa, porque é isso que acontece no ultrassom, né? A gente vê, interpreta no cérebro e põe no laudo, tá? Às vezes a gente pode ser enganado pela imagem, isso não é pecado nenhum, isso não é erro nenhum, todo mundo erra, eu erro, vocês erram, todo mundo erra, tá? Gente muito boa erra e gente ruim erra também. Erra mais do que as muito boas, óbvio, mas todo mundo vai errar um pouquinho. Então também não se sintam incapazes né? Esses dias teve uma aluna que falou assim, putz, eu fiquei tão chateada que eu não vi determinado problema no bebê e tal. Era uma coisa que era difícil de ver, né? Então, assim, podia acontecer com qualquer um, tá? E até a gente fez uma postagem, não sei se vocês viram, muito legal, muito bonitinha no, no feed ali do Instagram, aonde a gente coloca lá vários lápis, né, quebrado, não sei o que tal, e um bem bonitão. E assim, a única maneira de você ser bonito e não mostrar defeitos é nunca fazendo. A única pessoa que não erra em ultrassom é a pessoa que não faz ultrassom. Todo mundo que faz erra, tá? A Glaucia está perguntando se você usa a calculadora da FMF para parto prematuro. Eu uso, e aí vou dizer para vocês tomarem um cuidado. Quando vocês usam ali na internet e o colo é longo, às vezes ela diz assim, para baixo de 28 semanas, 0,0 risco de parto prematuro. Apaguem essa linha, porque não existe zero, né? Mesmo que o risco seja muito baixo, ele jamais será zero, né? Pensa ali a paciente que você botou no laudo 0% de risco de parto prematuro e por um motivo qualquer rompe bolsa ou tem alguma complicação aí na gravidez, o bebê acaba nascendo prematuro e aí ela vai reclamar lá com você que você disse que era 0%. Tá? Feto morto pode ter ascite? Sim, claro. Claro, ele pode desenvolver ascite depois. Vamos ver o que mais tem de perguntinhas aqui. Desculpa que às vezes eu fico meio perdido para achar a pergunta aqui ou lá. Ó, você conta os dedos, registra a mão com dedos em extensão? Pô, pergunta boa. Eu conto os dedos, tá? Tento contar, mas eu não fico perdendo tempo para registrar a mão com os dedos em extensão, porque isso é muito difícil, né? Quando chega com 20 semanas, geralmente o bebê já tem um reflexo de preensão e a mão está fechada praticamente o tempo inteiro. Então é difícil pegar a mão aberta. Por um outro lado, quando a paciente vem fazer exame com 17 semanas, às vezes para ver o sexo do bebê, nessa época o bebê está de mão aberta, tá? Então 15, 16 semanas, 17 semanas, quando ela vem para ver o sexo, eu aproveito e faço uma foto da mão para documentar ali os dedinhos da mão abertos, tá? A Karen pergunta se eu coloco a avaliação da medida do colo no morfo do segundo trimestre pela via abdominal. Não, eu não coloco. Às vezes eu olho, tá? Então, vou repetir o que eu falei agora aqui a pouquinho. Quando você olha pelo abdômen, você corre o risco de superestimar o colo, de medir mais do que ele realmente mede, mas não o inverso, tá? Não menos do que ele realmente está medindo. Então, quando o colo está curto pelo abdômen, ele vai estar curto no transvaginal. Quando ele está longo no abdômen, aí eu preciso olhar no transvaginal para dizer se ele realmente está longo ou se foi uma impressão minha por ter feito pelo abdômen, tá? Então eu sempre tento dar uma olhada no colo, no morfológico, por dois motivos. Primeiro, porque vamos imaginar aquela paciente que veio com pedido de morfológico sem avaliação do colo, tá? Então eu vou examinar o bebê, tal, tudo. No finzinho eu vou lá e bato uma foto do colo. Por que isso? Por dois motivos. Primeiro, para mostrar que a placenta não está em cima do colo, ok? Isso é importante. E segundo, para mostrar que o colo não estava curto, né?
O colo longo não vai como é que é? Me afastar a possibilidade de um parto prematuro. Mas se ele estivesse curto, né, eu deveria encaminhar a paciente o quanto antes aí para ser avaliada pelo obstetra dela. Por que isso? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o problema da incompetência istmo-cervical, né, que é aquele colo que abre ali com 20, 22, 24 semanas, ele não dá aviso prévio, certo? Principalmente nas primigestas, né, porque elas não têm o histórico das gestações passadas. Então, na primigesta, você pode identificar uma incompetência istmo-cervical com 20 semanas. E para essas pacientes que estão com o colo aberto, né, parece que tem alguma eficácia aquela cerclagem de emergência que a gente faz. Então, os estudos mostram aí que traz algum benefício para prolongar a gravidez quando a gente faz cerclagem de emergência nas pacientes que chegam com o colo dilatado. Tá? Então, para evitar isso, né, para evitar de perder, de rastrear essa paciente, eu coloco o transdutor ali sobre o colo, faço uma fotinho. Tá? Outra pergunta aqui, ó. A angulação do pé em relação à perna. Tem um pouco de dificuldade. O segredo é esse, ó. Vou contar. Pô, tô entregando o ouro aqui. Mais um segredinho. Você olha a sola do pé, tá? Você faz a fotinho da sola do pé. Se na foto da sola do pé você vê a perna junto, é pé torto. Se você não vê a perna, daí não é pé torto, tá? Então o segredo é, você faz a fotinho da sola do pé. Se aparecer a perna e o pé no mesmo plano, na mesma imagem, é pé torto, ok? Então, bem tranquilo isso aí. Aqui tem uma perguntinha de primeiro trimestre, né? Vejo colegas com cálculo de peso e percentil no morfo de primeiro trimestre. Olha, isso não tem muito sentido, tá? Você fazer o cálculo de peso e percentil. Eu já trabalhei em lugares onde a gente media a cabeça, o abdômen, o fêmur do bebezinho na época da TN. Não vejo isso como ser negativo, né? Porque isso te obriga a olhar o bebê, você faz medidas, se tiver alguma coisa muito fora do padrão você identifica. Mas assim, o percentil do peso para dizer se o bebê está crescendo nessa fase não é algo tão relevante, tá? Então não é algo tão importante, é dispensável, tá? Mais uma perguntinha aqui. Idade gestacional da conclusão, do primeiro ultrassom ou da biometria? A gente fez uma live já sobre idade gestacional, se um dia alguém quiser ver, ela deve estar disponível aí, né, nas lives que estão gravadas. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: se houver uma diferença grande quando ela faz o primeiro exame, a gente vai usar a idade gestacional do ultrassom e aí é essa, daquele primeiro exame até o fim da gravidez. Se a diferença for pequena, vai usar a idade gestacional menstrual dela até o fim da gestação, tá? Paulo Sérgio está perguntando assim como o prontuário, sou obrigado a guardar os laudos? O laudo é o prontuário da paciente, Paulo. Então, a gente precisa guardar, perdão. Era até 20 anos. Eu não sei se isso permanece assim, né? Eu não sei se vocês têm visto, mas os conselhos têm feito algumas alterações aí na regulamentação que eu até achei, de certa forma, ousadas, né? Não sei para quem observou, mas antes a gente não podia falar o preço, agora a gente pode falar o preço na propaganda dos exames. Enfim, coisas novas estão vindo por aí. Eram 20 anos, não sei mais hoje se houve alguma modificação ou não, tá? Mas se você tem esta dúvida, você pode mandar esta pergunta para o seu conselho, né? Alguns aceitam por e-mail, outros têm que ir pessoalmente lá e formular a pergunta. Você faz a pergunta, eles vão te dar um parecer, uma justificativa e te responder qualquer dúvida que você tenha a respeito de ética médica e da tua atuação como médico. É claro, não se deve ou não medir o ducto venoso no morfológico, vocês não vão responder. Mas assim, por exemplo, preciso guardar o laudo, quanto tempo eu devo guardar o laudo, né? O que eu faço com o laudo se eu fechar a minha clínica, porque mesmo que você feche a clínica, o paciente ele tem o direito a ter o laudo, né? Então tem todas essas questões aí envolvidas, tá? Vamos ver o que mais vem de pergunta aqui.
A pergunta do plexo, esqueci de dizer que o achado é bilateral. Ah, deve estar para baixo a pergunta do plexo aqui, vamos ver. Cisto multiloculado de plexo coroide no morfo do segundo trimestre, como achado isolado. Se tem algum valor de diagnóstico? Não. Tá? O cisto de plexo coroide único, múltiplo, ele não muda muito o risco da paciente quando ele é um achado isolado. Ok? Como você descreveria no laudo caso alguma alteração, por exemplo, como transposição? Daí eu vou escrever que eu observo a artéria pulmonar saindo do ventrículo esquerdo e a aorta saindo do ventrículo direito, tá? Então, basicamente isso, né? Que a conexão ventrículo-arterial está discordante, está alterada. Você pode falar dessa forma ou falar que você observou a artéria pulmonar saindo do ventrículo esquerdo e a aorta saindo do ventrículo direito. Tem mais um masterclass aqui. Pessoal, vou lembrar mais uma vez, desculpa ser insistente, mas é que roda o pessoal, né? Quem está assistindo agora já não é mais exatamente quem estava assistindo antes, então eu tenho que falar mais uma vez. No fim do mês nós vamos fazer uma masterclass gratuita, né? Para desvendar aí tudo que você precisa saber a respeito do exame de ecocardiografia, do exame de coração do bebê. Super importante. Todo mundo tem que examinar muito bem em todos os exames. Vou estar eu e uma colega que é cardiologista pediátrica, que faz ecocardio, e a gente vai discutir alguns casos alterados, falar um pouquinho a respeito do protocolo. Para participar, você tem que escrever masterclass aqui nos comentários, tá? Só escrever masterclass e aí você vai receber informações a respeito de como participar, tá? Então escreve masterclass aqui que você não pode perder essa aula. Essa aula eu tenho certeza que vai ser importante para te colocar aí à frente dos teus concorrentes, né? E não se engana, você está aí estudando, mas o teu concorrente está lá, ó, malhando também, estudando, aprendendo a examinar coração. Você não pode ficar para trás. Hoje em dia, né, na realidade que a gente vive hoje dentro da medicina, todo mundo tem que examinar o coração de uma maneira, né, sei lá, me faltou a palavra. Estou pensando uma palavra em inglês, mas em português ela não vai bater. Vamos lá. Pentalogia de Cantrell, devemos orientar aos pais a realização de cariótipo? Não, não precisa porque ela não costuma estar associada, se for a pentalogia de Cantrell, à cromossomopatia. Tá? Então, o cariótipo, nesse caso, não vai ajudar muito. Muito provavelmente ele vai vir normal. Esta perguntinha daqui eu já tinha respondido. Deixa eu rodar aqui para ver se tem mais pergunta. Vamos lá. Se você mandou a pergunta aqui nos comentários, por favor, manda aqui na caixinha onde tem um pontinho de interrogação que é mais fácil para eu achar. A Patrícia está perguntando assim, ó, professor, o senhor acha que é obrigado a fazer ecocardio fetal para todas as gestantes? Olha, eu acho que é importante examinar o coração muito bem, tá? Então, se você examina o coração muito bem, talvez essa paciente não precise fazer especificamente um ecocardio. Talvez até você possa fazer o ecocardio. Agora, na maioria das vezes, a gente tem dificuldade, né? É um desafio para nós examinar o coração de maneira adequada. Então, nesses casos, sim, ela merece um ecocardio. O grande problema dessa história toda, Patrícia, é o seguinte, é que a maioria dos bebês que nascem com cardiopatia congênita, eles nascem de mães sem fatores de risco. Então a gente não tem um método eficaz. Pra você ter uma ideia, esse número é da ordem de 90%, 95%. Então praticamente todo mundo nasce de mãe sem fator de risco. Né? Não é aquela mulher que já teve um bebê com cardiopatia congênita, não é aquela mulher que usa lítio ou alguma outra droga que é cardioteratogênica, né? Ou que o marido teve cardiopatia, enfim. Nasce de uma moça de 25 anos que teve o primeiro filho sem nenhum histórico relevante.
E aí vem um bebê lá com transposição de grandes artérias. E se a gente perde esse diagnóstico pré-natal, a gente piora muito o prognóstico para o bebê, tá? Então, assim, eu entendo quando se recomenda, né, que todas as pacientes façam ecocardio. Essa recomendação vem do fato de que a gente não examina o coração direito. Talvez se a gente examinasse o coração muito bem, não precisariam todas fazer. A gente teria uma maneira de selecionar quem faz, que seria a gente desconfiar de uma alteração cardíaca. Mas isso não está funcionando, né? Isso infelizmente não está funcionando. E essa é a realidade que a gente quer mudar com esse curso aí de ecocardiografia, descomplicando a ecocardiografia, né? A gente quer ensinar para vocês a examinar o coração de uma maneira perfeita, de uma maneira onde você vai deixar passar, não vai deixar passar malformação cardíaca. Você pode até não chegar num diagnóstico conclusivo do que é, mas você vai ver que tem alguma coisa alterada e vai encaminhar essa paciente para ecocardio. Porque até assim, sendo bem realista, se da noite para o dia, né, de outubro para novembro, aí, a gente sair pedindo ecocardiografia para 100% das gestantes do país, eu tenho certeza que elas não vão conseguir marcar antes da 3ª ou 4ª gravidez. Tá? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. A Luciene está elogiando. Obrigado, Luciene. Obrigado. Sobre sexo fetal no morfo de primeiro trimestre, você fala com 13 semanas? Eu dou o famoso palpite, mas para o famoso chá de revelação prefiro 14. Eu concordo com você, eu acho que o seguro morreu de velho, acho que a gente tem que esperar o bebê estar numa idade gestacional adequada, né? E talvez, eu ainda não instituí isso, talvez a gente devesse fazer a paciente assinar um termo de consentimento, sabendo ali que existe 1% de falha na determinação do sexo pelo ultrassom, tá? Elas fazem isso quando elas vão fazer sexagem. Então, assim, todas as pacientes que fazem sexagem assinam um papel desses dizendo assim, olha, é raro, é incomum, mas pode errar. Então, se você fizer um chá de revelação, é por sua conta e risco. Se você comprar tudo de uma cor, antes de se certificar, né, por um outro método ou num outro exame subsequente, é por sua conta e risco. E a gente é bobo, a gente é bobinho de não fazer isso, tá? Então a gente deveria fazer isso sim, porque isso é um fato, isso é a vida, a gente erra. Tá? A gente erra não no sentido assim de ser incapaz, né, de cometer uma falha ética, né, que é a imprudência, a negligência. Me faltou outra agora, imperícia, imprudência e negligência. A gente erra porque o método é assim, o método é sujeito a erro. Tá? Como o senhor diagnostica a fenda palatina posterior? Com dificuldade. Com dificuldade, Vilma. Hoje veio um bebê, olha, que tinha uma fenda labial, tá? O palato primário dele era íntegro, né? Eu conseguia ver os alvéolos dentários íntegros, e eu te confesso que fiquei assim muito, muito tempo tentando olhar o palato secundário, principalmente identificar se tinha uma fenda posterior, e eu não tive certeza nem que sim, nem que não. Tá? Então, isso aí realmente é um tendão de Aquiles. Mas toda vez que eu falo, né, para paciente assim, olha, eu vi o lábiozinho do bebê, o lábio está íntegro, eu sempre emendo na sequência para ela dizendo assim, agora o palato, o céu da boca, né, principalmente lá no fundo, a gente não consegue ver. Só que na hora que o bebê nasceu, o pediatra vai botar o dedinho no céu da boca do bebê e se houver alguma falha, ele vai diagnosticar na hora do nascimento. Eu sempre conto isso para elas, para tentar esclarecer isso. Tá? Eu tenho dois colegas que recentemente estão sendo demandados juridicamente, para não dizer processados, um por ter deixado passar um situs inversus total e o outro por não ter feito o diagnóstico de uma fenda palatal. Tá? Então, tem que se comentar isso com a paciente, ok? E tem que examinar o coração direito, tá? Situs cardiovisceral. Vamos falar na nossa aula de Masterclass, dia 26, às 20 horas.
Quem quiser informação a respeito dessa aula, escreve ali Masterclass nos comentários e envia, que o pessoal do suporte vai entrar em contato com você. Identificação do lábio leporino, como fazer? Natália, você tem que colocar o transdutor de uma maneira que você pegue esse plano, ó, passando pelo queixo, lábio e a ponta do nariz. Você vai pegar isso aqui, ó, essa imagem daqui, e aí você consegue ver o lábio superior, tá? Esse daí é um diagnóstico que eu considero relativamente fácil. A grande dificuldade é você pegar a habilidade com a mão para colocar esse plano na tela, né? Isso aí não tem segredo, tá? É que nem aquele filme do Karate Kid, né? O menino queria aprender a lutar karatê e o mestre ficava mandando ele pintar a cerca e ele não entendia por que ele estava pintando a cerca. Mandava ele ficar polindo o carro e ele não entendia por que ficava polindo o carro. E lá, num determinado momento, ele mostra, olha, quando você está pintando aqui, você está aprendendo esse movimento de defesa, polindo, você está aprendendo esse movimento de defesa. E ultrassom é a mesma coisa. O que você precisa para aprender ultrassom é paciência, paciência e repetição. Repetição. Você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer exame, fazer exame, fazer exame, fazer exame. Quando você faz bastante exame, né, com uma frequência grande, você adquire habilidade para examinar o bebê. E isso é tão verdade, gente, que às vezes, não é todo ano que eu faço isso, tá? Mas às vezes eu tiro assim 2 semanas de férias entre Natal e Ano Novo, né? E quando eu volto eu não sei fazer exame mais. Eu perdi a habilidade que eu tinha anteriormente, entende? Então assim, não há como você ser habilidoso no exame se você não fizer um número grande e com uma frequência, tá? Tem que ter estas duas coisas, frequência e volume, para que você seja habilidoso. Ah, Rafael, quanto que você acha que eu tenho que fazer de exame? Olha, você tem que fazer pelo menos uns 200 exames de grávida todo mês, para que você adquira habilidade, né? Então, essa talvez seja uma dificuldade assim de quem faz ultrassom geral, porque você faz lá um monte de exame e um ou outro obstétrico no meio. Você vai sofrer, você vai penar um pouquinho ainda, tá? Você tem que fazer um número grande de exames obstétricos e sempre, todo dia, fazer 3, 4, 3, 4, 3, 4. Todo dia, para fazer 100, 200 exames por mês. E aí, ao longo dos anos, você vai ver que você vai adquirir uma baita habilidade aí para examinar os nossos amiguinhos, os nossos bebês aí, tá? Pessoal, vou falar mais essa última vez e depois vou responder mais alguma perguntinha aqui. No fim do mês, vamos ter uma masterclass de ecocardio fetal, eu e a doutora Cristiane, que é cardiologista pediátrica. Vai ser gratuita, exclusiva para médicos, online. Vamos ter slide, não vai ser aqui no Instagram, vai ser pelo Zoom, tá? Quem quiser participar, escreve aqui onde está escrito comentar ou comentários, escreve assim, masterclass, e clica no enviar, porque daí o pessoal do suporte vai captar você e vai te mandar um direct com todas as informações que você precisa saber para participar dessa aula aí a respeito de coração fetal. Tá? Vamos lá. Vamos responder mais uma perguntinha aqui para terminar. Intestino hiperecogênico com achado isolado, tem valor diagnóstico? Olha, aumenta a chance de cromossomopatia, aumenta a chance do bebê ter fibrose cística. O problema é que a definição de intestino hiperecogênico, e agora pessoal presta atenção, definição de intestino hiperecogênico é intestino com ecogenicidade igual a de osso, tá? Não é intestino mais ecogênico. É intestino com ecogenicidade igual a do osso. Então, cuidem, porque às vezes você está vendo um intestino um pouquinho mais ecogênico, isso não é um intestino hiperecogênico. O intestino hiperecogênico ele tem que ter uma ecogenicidade próxima à do osso. E aí aumenta a chance discretamente de cromossomopatia, aumenta a chance do bebê ter fibrose cística também, tá? Mas não batam um martelo com relação a isso, porque mesmo com esse risco aumentado, o mais provável é que ele não tem nada. Talvez ele tenha deglutido um pouquinho de sangue de um sangramento que a paciente teve no primeiro trimestre, e aí o intestino fica mais ecogênico mesmo, tá bom? Pessoal, estamos com 1 hora de live aqui.
Todo mundo escreve Masterclass aqui no comentário e manda para a equipe de suporte aí, porque todo mundo precisa aprender a examinar o coração melhor. Eu preciso também. E vamos discutir isso, vamos aprender junto, vamos nos tornar aí experts em exame do coração, porque a hora que a gente dominar isso, a gente domina o bebê de cabo a rabo, tá? A gente vai dominar tudo. Então escreve Masterclass para receber as informações. Vai ter, segredo aí, não sei se é para contar ou não, mas vai ter bônus, vai ter extra para quem compra o curso primeiro. Isso sempre acontece, tá? E então nessa live não falta que você vai ter a oportunidade de aprender muito bem na live e no nosso curso que vai ser oferecido depois, tá bom? Pessoal, uma boa noite, espero que tenham gostado, né? É sempre difícil fazer esse formato onde a gente não tem um slide, não tem nada, e vem pergunta, não vem, às vezes demora um pouquinho, mas eu acho que é muito interessante, porque vocês mandam as suas dúvidas, vocês mandam o que vocês querem saber. Então vocês vão receber exatamente aquilo que vocês querem quando a gente tem essa interação, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom finzinho de semana aí, só tem mais a sexta-feira, depois o final de semana. E nos vemos em breve, dia 26, hein? Escreve Masterclass aqui para o pessoal te mandar o direct. Abração. Tchau, tchau.